Vai, pessoal, vamos continuar então. Na aula passada, nós paramos, acho que no exercício 10, né? Meu áudio. Paramos aqui, né? Isso. Exercício 11 agora, né? Bom, exercício 11 do simulado lá nós aplicamos na semana passada. Então, vamos lá para o exercício 11, para a gente continuar a resolução de onde nós paramos. Deixa eu centralizar aqui. E ficou um pouco grande. Vamos lá então. Aqui vai falar uma questão sobre fisiologia, né? Tá ligado aqui. E vai falar também um detalhe interessante sobre o sistema circulatório, sistema linfático, que é bastante importante aí para vocês, tá? Então, na questão 11, vai trabalhar com alguns assuntos aí que nós trabalhamos aí ao longo do bimestre aí, com aulas sobre circulação, tipo de circulação, como é que funciona obstrução, né? Como é que funciona o infarto, problemas coronarianos e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha nesse exercício que fala sobre problemas metabólicos e problemas circulatórios. E vai dizer assim, ó, vai dizer assim, sobre fisiologia, vai dizer assim, o indivíduo portador do hipoinsulinismo, conhecido como diabetes tipo MOD, apresenta uma deficiência congênita na região endócrina do pâncreas, inviabilizando as células beta das ilhotas pancreáticas de liberarem insulina suficiente para o controle glicêmico normal. Aí a questão é o seguinte, isso aqui está certo ou está errado? Então, a primeira coisa que você vai analisar aqui, independente qual seja a diabetes mellitus dele aqui, da diabetes doce que está envolvendo o pâncreas, a primeira coisa que você vai analisar é o seguinte, é a expressão que é usada, né, que muitas vezes torna-se aí uma espécie de pegadinha, vamos chamar assim, para o indivíduo, né? Então, a partir da mudança dessa expressão aqui, você pode naufragar no fracasso, dependendo como você estiver pensando sobre essa questão, tá? Como que você pode naufragar no fracasso? Olha para a expressão hipoinsulinismo e hiperinsulinismo, tá? Então, cuidado, quando a gente fala em hipoinsulinismo, o que acontece? Significa que o indivíduo ele tem baixo teor de insulina, tá? Que é liberado a partir das células pancreáticas, né? E você tem aqui as células beta que liberam insulina. Então, se ele tem hipoinsulinismo, significa que ele tem baixo teor de insulina, e a insulina tem como principal prerrogativa favorecer a absorção da glicose que está no plasma para dentro da célula, tá? Então, a glicose está no plasma, vai para dentro da célula para abastecer a célula, para ela efetivar o processo de respiração celular. Então, se ele tem hipo, esse processo não está acontecendo. Então, a glicose ela está permanecendo no plasma e não está entrando na célula. Se não está entrando na célula, você tem alta concentração de glicose no plasma sanguíneo. Se você tem alta concentração de glicose no plasma sanguíneo, ele tem, então, hiperglicemia no plasma, ou hiperglicemia plasmática, e faz com que, naturalmente, ele venha, então, urinar, por exemplo, excesso de açúcar, tá? A urina doce, que é uma característica da diabetes. Então, olha,
Insulinismo você relaciona com hiperglicemia, ou seja, com diabetes mellitus, tá? Já se fosse o caso aqui de hiperinsulinismo, aí seria o inverso. Aí você teria uma facilidade muito grande, né, de permitir a entrada da glicose que está no plasma para o interior da célula do indivíduo. Você tem essa facilidade grande de transposição da glicose plasmática para o interior da célula, aí o que vai acontecer? Ele vai consumir rapidamente a glicose plasmática, aí o indivíduo ele entra em quadro de hiperinsulinismo e hipoglicemia. Aí as duas palavrinhas aí você inverte, né? Mas olhando aqui, né, que o indivíduo é portador, então, de hipoinsulinismo, então, do tipo diabetes, essa diabetes aqui, ela ocorre mais em pessoas um pouco mais, digamos aí, de 20 a 30 anos, tá? Apresenta de jovens, mas pessoas que já estão caminhando mais para a fase, o início da fase da senescência, depois dos 30, apresenta deficiência congênita. Agora, outra coisa, ó, é na região endócrina do pâncreas ou na região exócrina? Região exócrina do pâncreas está relacionado, tá, à fabricação de enzimas. Já a região endócrina do pâncreas está relacionada ao controle hormonal. Então, aqui você tem as células alfa, células beta, tá, e as células delta, né, responsável pela somatostatina humana. Então, nesse caso aqui, a região endócrina do pâncreas, nós chamamos de ilhotas pancreáticas, ou também conhecidas como ilhotas de Langerhans, inviabilizando as células beta das ilhotas pancreáticas, tá, a liberarem insulina suficiente para o controle glicêmico hormonal. Outra coisa aqui, ó. Então, se o indivíduo ele tem hipoinsulinismo, ele está bloqueando as células beta. Tá certo isso, Zé? As células alfa ou beta? Alfa, glucagon, beta, insulina, tá? Delta, somatostatina. Então, são os três hormônios aí liberados pela parte interna. Então, olhando aqui, não tem nada assim, né, de anormal. E aqui, a número 2, ele diz assim: o portador de uma doença autoimune apresenta uma falha na decifração do sistema endócrino que estimula a liberação do hormônio angiotensina na neurohipófise, aumentando o risco de glomerulonefrite congênita e eventuais casos de lúpus. Isso aqui, o que é? Isso aqui está certo, está errado? Tem algum problema aqui? Então, vamos estabelecer aqui alguns detalhes, né? Primeiro, doença autoimune, a diabetes muitas vezes é considerada uma doença autoimune. Doença autoimune, tá? Ela apresenta uma falha, sim, na decifração no sistema imunitário, né? O próprio nome já diz, né? Se a doença é autoimune, o indivíduo ele tem uma falha no sistema imunitário, tá? E nessa falha do sistema imunitário, ele começa a decifrar algumas proteínas que são proteínas essenciais, como se fossem corpos estranhos, tá? Então, proteínas essenciais como corpos estranhos. Aí, o que acontece? Ele reconhece essas proteínas essenciais como antígenos e começa a produzir, então, anticorpos contra essas proteínas. Nossa, Zé, então ele começa a produzir anticorpos contra essas proteínas. Isso. Então, o teu próprio sistema imunitário está atuando com relação a determinadas proteínas que são proteínas, tá, essenciais para o seu corpo. Então, isso é uma doença autoimune, tá? Ela não é transmitida, ela é desenvolvida por uma má decifração do sistema imunitário e não sistema endócrino, tá? Ah, mas então estimula a liberação do hormônio angiotensina da neurohipófise. Nada a ver com o hormônio angiotensina, tá? E outra coisa, o hormônio, toma muito cuidado com isso aqui, porque aqui está envolvendo o sistema renal também, que é muito importante para vocês. O hormônio angiotensina, né, do mecanismo renina-angiotensina, que promove até a questão da vasoconstrição, aumento de pressão arterial, etc. Tal. Então, esse hormônio está relacionado, tá, com a região superior dos rins, que nós chamamos de suprarrenais. Então, você tem a região cortical, que é a região periférica renal. Nessa região periférica, você tem a liberação do hormônio angiotensina, tá? Que não tem relação com a neurohipófise.
O hormônio que tem relação com a neurohipófise, que atua no sistema renal, é a vasopressina e não a angiotensina, tá? A vasopressina, sim, né? Ela é produzida pelo hipotálamo e armazenada na neurohipófise através da sua descida pelo trato hipofisário. Então, aqui, ó, aumentando o risco de glomerulonefrite congênita. O que é glomerulonefrite, Zé? Lembrei aqui de glomérulo, tá? Eu lembrei aqui da cápsula de Bowman, lembrei aqui do glomérulo, que é aquele novelo de capilar sanguíneo que, juntamente com a cápsula de Bowman, vai formar o que nós chamamos, então, de corpúsculo renal. Nossa, isso eu tenho que saber. Não posso esquecer de jeito nenhum. Tem que saber quais são as funções, né, do corpúsculo renal, etc. Tal. Tem que saber mesmo. Tem que saber tudo e mais um pouco sobre sistema excretor. Isso aqui eu falei mais de uma vez, vocês já armazenaram bem isso. Então você tem que saber tudo mais um pouco do sistema excretor. Então você tem que saber, tá, sobre sistema renal. Ah, tem que saber, Zé. Não, tem que saber, tá? Então, aqui na afirmação que ele está fazendo para você, é extremamente importante. Ele está dizendo que essa região do néfron, onde é responsável pela filtração do sangue, ela está agora infeccionada, ela está com infecção congênita, aumentando o risco. Tem alguma coisa a ver aqui? Nada a ver, tá? Nada a ver com relação ao indivíduo que é portador dessa doença imune, com essa infecção congênita especificamente nos rins. E nada a ver também com eventuais casos de lúpus, tá? O lúpus é uma doença autoimune, referindo-se à doença autoimune com relação ao sistema imunitário, e com relação ao lúpus, com essa doença autoimune do sistema imunitário, aqui nós temos, então, tá, o sistema imunitário detectando as proteínas do colágeno da sua pele como corpo estranho. E por isso ele começa então a destruir essas proteínas do colágeno, tá? Aí provoca o que nós chamamos de lúpus. Então toma cuidado. Aqui, ó, tem questões da Unifenos que são questões que têm poucos erros, mas que têm erros. Agora, essa afirmativa aqui, ó, é uma afirmativa que está completamente equivocada, tá? Então aqui você não tem um erro, dois, você tem vários erros aqui sistematicamente na mesma afirmação. Tá? E você tem que, obviamente, saber detectar quais são esses erros. Então, a primeira está certa, a segunda é errada. Agora, dá uma olhadinha aqui na terceira. Dá uma olhadinha. A, como é que é? A angiotensina é produzida no rim? O angiotensinogênio produzido pelo fígado. A Ah, renina produzida obrigada. pelo rim. Aí, Gabi Costa, a renina quebra o Eu angiotensinogênio. escrevi isso, só que Oi? eu não sabia. Achei que a angiotensina era do rim. Não, então, aí a renina renal, a renina é dos rins. Aí quebra o angiotensinogênio, aí forma a angiotensina plasmática, né, que você tem a ativa e a inativa, tá? E essa angiotensina que vai regular a absorção salina lá na alça ascendente do néfron renal, tá? Mas ela é uma renina, vem do fígado e é quebrada no plasma. Agora, Como é que a aldosterona aumenta o sal no corpo? então, a angiotensina, ela atua na suprarrenal, aí estimula a liberação do hormônio aldosterona, né? Vamos para o ciclo completo. Aí a aldosterona, ela vai na região ascendente da alça nefrética e ela que comanda a reabsorção dos sais remanescentes ao longo do néfron para ser devolvido para o sangue. Então, como que ela reabsorve sais de dentro do néfron que estava para ser excretado junto com a urina, ela reabsorve esses sais de volta para o sangue ele fica bem mais hipertônico do que o líquido que está presente na alça ascendente. E esse líquido que está presente na alça ascendente, que basicamente é água, ele não é reabsorvido, porque a parede da alça ascendente ela é impermeável à reabsorção de água, tá?
Então, esse líquido é destinado para o túbulo contorcido distal. Então, a aldosterona, especificamente, é um dos principais hormônios que atuam, tá, no sistema renal, na região ascendente da alça, para reabsorver os sais, para devolver os sais para o sangue. Quanto mais sais você devolve para o sangue, maior é a concentração do sangue. Então, mais ele retira a água dos tecidos periféricos. Aí aumenta a pressão sanguínea. Por isso que não é interessante, aquilo que a gente fala para vocês que vai ser muito importante para a prova, não é interessante o indivíduo que tem o hábito, por exemplo, de comer muito sal, tá? Então, o indivíduo que tem o hábito de comer muito sal, por que que eleva a pressão sanguínea? Porque você aumenta a ação da aldosterona e a reabsorção salina. Outro problema, a hipertensão, muitas vezes, a hipertensão arterial, ela está muitas vezes relacionada a um alto índice de aldosterona que o indivíduo acaba liberando, tá? O indivíduo ele libera alto índice de aldosterona, então ele estimula o processo de reabsorção salina. Então, tudo que tiver de sal ali, ele vai reabsorver. E isso desencadeia problemas de hipertensão. Por isso que é aquilo que eu falo para vocês, muitas vezes quando você toma um remédio para atuar como antihipertensivo, esse remédio ele destina-se muito mais à região das suprarrenais do rim, para minimizar a liberação de aldosterona, do que para atuar diretamente no coração, tá? Então, ele diminui a pressão sanguínea, atuando sobre o mecanismo renina-angiotensina, para evitar que o seu coração seja comprometido com o passar do tempo, tá? Então, não esqueçam que essa angiotensina ativa, ou também conhecida como angiotensina 2, ela estimula a vasoconstrição e estimula também a liberação das suprarrenais na liberação do hormônio aldosterona. Não esqueçam disso. E nessa aqui, a terceira, ele vai dizer assim, ó, a obstrução dos vasos linfáticos e acúmulo de líquido no tecido epitelial e conjuntivo contribuem para distúrbios nas células do fígado. Então, as células do fígado aqui, ó, são os hepatócitos. Então, a primeira coisa que você vai analisar aqui, ó, é a obstrução dos vasos linfáticos que estimula o acúmulo de líquidos no tecido epitelial e conjuntivo, contribuindo para distúrbios no fígado, os hepatócitos. Aí diz assim, ó, que se rompem e liberam a proteína hemozoína. Bom, a questão da proteína hemozoína aqui, ó, não é a obstrução dos vasos linfáticos que leva à liberação dessa proteína. Lembrando que essa proteína aqui, ó, é a proteína responsável pela malária, né? Então, essa proteína aqui no indivíduo que é portador de malária, mas a região afetada deles, muitas vezes, é o fígado, né? Bom, você tem tudo a ver também com o fígado, a malária, porque é uma virose. E você não pode esquecer que grande parte das viroses interferem muito na região hepática dos indivíduos, tá? Mas a malária é uma protozoose, malária não é uma virose. Você tem que lembrar das arboviroses aqui quando você faz a associação com a malária, que no vestibular é muito comum. Mas, na verdade, como ele está falando aqui sobre a proteína hemozoína e sobre a malária, que é uma protozoose, um protozoário apicomplexo, nós temos aqui, ó, o foco é dentro da hemácia, tá? Não é por obstrução dos vasos linfáticos e por acúmulo de líquidos no tecido epitelial, e sim é a presença do plasmódio dentro das hemácias. Então, a cada 2 dias, a cada 3 dias, essas hemácias, ou esses glóbulos vermelhos, ou esses eritrócitos, eles estouram, porque esse plasmódio, na forma de merozoíto, ele vai se reproduzindo dentro da hemácia até estourar a hemácia. Aí, quando estoura a hemácia, ele libera uma proteína no plasma sanguíneo. E essa proteína aqui do plasma sanguíneo, a hemozoína, ela é responsável, sim, pelos acessos febris, tá? Aí diz assim, esse processo também pode ser observado em portadores do pior tipo de malária. O pior tipo de malária é desencadeado pelo Plasmodium falciparum, tá? Esse processo, sim, pode ser observado, mas desde que haja
ruptura da hemácia, liberando a proteína hemozoína, responsável pelos acessos febris. Agora, não tem a ver com obstrução dos vasos linfáticos e acúmulo de líquidos no tecido epitelial. Nada a ver, tá? E conjuntivo. E também a pior fase, ou o pior tipo de malária, ela atinge mais as hemácias, não atinge os hepatócitos. O tipo intermediário de malária, esse sim, aí você tem a fase exoeritrocítica e a fase eritrocítica. Na fase exoeritrocítica, atinge os hepatócitos, tá? Os esporozoítos se multiplicam durante 8 a 16 dias no fígado, depois os merozoítos penetram nas hemácias. Mas se falou o pior tipo de malária, é o Plasmodium falciparum. Se é o Plasmodium falciparum, não tem a fase hepática, só tem a fase, tá, sanguínea da malária, provocando a ruptura, a liberação da proteína hemozoína e os acessos febris. Portanto, essa aqui também está errada. A número 2 é falsa e a número 3 também é falsa. Ô, Zé, Só uma alternativa que é verdadeira, eu marcaria letra C. Oi, pode falar. mas aí tem a C, uma alternativa verdadeira, e tem duas afirmativas falsas. Tem Ah, duas então eu errei aqui, minha cara. Eu errei aqui nas alternativas. Tanto faz, então, a C quanto a D, viu? Tem duas alternativas falsas. Então, quando eu montei aqui, eu errei nesse pequeno detalhe aqui. As duas são viáveis aqui, tá? É porque é a mesma coisa, né? Uma única verdadeira e duas falsas. Que inteligência, né? Sórdida. Mas, enfim, você marcaria aqui apenas uma alternativa verdadeira ou duas são falsas. E o que interessa aqui é que vocês têm que saber identificar que a número 1 é a verdadeira, tá? E as outras duas aqui são falsas, tá certo? Mas realmente aqui na hora que eu montei o simulado, eu não vi essa pequena disparidade aqui. Vamos lá. Aí vai dizer assim, ó, tem-se uma angiosperma hipotética cujo número somático de cromossomos na epiderme foliar é igual a 64. Bom, com relação a esse tipo de exercício aqui ele é de graça, tá? E ele te obriga a saber aqui com relação, basicamente, aqui uma situação muito simples e muito fácil, que é a ploidia, né, dos tecidos, a ploidia das estruturas vegetais como um todo. Então, vamos lembrar? Toda estrutura pertencente ao esporófito, ela é diploide, ela é 2N. Em contrapartida, toda estrutura pertencente ao gametófito, ela vai ser o quê? Haploide. Guardou? Então, toda estrutura pertencente ao esporófito é diploide, ela, exceto, vamos colocar assim, né? Não, é diploide, vamos colocar assim. E toda estrutura pertencente ao gametófito, ela é haploide. Aí vamos abrir aqui uma exceção, tá? Que é o tecido albúmen, ou também conhecido como endosperma, que é um tecido triploide, tá? Mas aí pós-fecundação, né? Então vamos analisar aqui, ó. Então, se você tem uma célula somática, se a célula é somática, quantos cromossomos você vai ter, então, na epiderme foliar? A epiderme foliar faz parte do esporófito. Então, se a epiderme foliar faz parte do esporófito, então 2N, que é a epiderme, é igual a 64. Então, se 2N, se ela é diploide, uma célula somática, né, você tem aí a junção de ambos os cromossomos, é igual a 64, significa que N é igual a 32. Então, eu descobri que o valor de N aqui, ó, ele vale 32. 2N é igual a 64, logo o N vale 32. Cada N aqui você tem, então, 32 cromossomos. Aí vai dizer assim, quantos cromossomos estão presentes no megasporócito? Primeira coisa, megasporócito é aquilo que nós chamamos de célula-mãe. Célula-mãe, ela é diploide, ela é 2N. É mesmo, Zé. Então, megasporócito, ele é diploide 2N. Ó, osfera. Osfera é haploide. Ela é apenas N, tá? Célula do endosperma. Bom, o endosperma, tecido de reserva das angiospermas,
ele é 3N, ele é triploide, né? Tanto que é conhecido como endosperma secundário, o albúmen. Então, aqui você tem uma célula 3N. Sinérgides são aquelas duas células dentro do saco embrionário, das angiospermas, que auxiliam no metabolismo da oosfera, que é o gameta feminino, tá? Então, essas células aqui, as sinérgides, elas são haploides, porque estão dentro do saco embrionário do gametófito, então são haploides. Antípodas são aquelas células antípodas, aquelas células que estão no polo inverso, onde está a oosfera. São aquelas 3 célulazinhas, também são estéreis, que também são haploides, tá? Aí você tem aqui, ó, só você pegar, ó, essa primeira é 2N, então 64, 2N igual a 64. Essa aqui é N, a oosfera, portanto 32, 64, 32. Essa aqui é 3 vezes N, ela é triploide, 32 vezes 3 vai dar 96. A sinérgide é N, 32, e a antípoda é N, 32. Vamos procurar aqui? Então, aqui, ó, 64, 32, 96, 32 e 32. Então, olha, você marcaria a letra D aqui sem nenhum medo de errar. Uma questão dessa aqui é uma questão bastante interessante, por quê, Zé? Porque esse tipo de questão, meu cara, esse tipo de questão aqui não é importante só para unifenas, não, tá? Eu sei que muitos não, ou se não todos, né, farão também a prova do Enem aí, prevista para janeiro. Esse tipo de questão, ela é fundamental também para o Enem, tá? Não se esqueçam disso, é uma questão fundamental, extremamente importante para o Enem. E é uma questão que você não pode errar de jeito nenhum, tá? É uma questão praticamente, desde que você saiba a ploidia, né? É uma questão praticamente de graça. Aí ele te dá aqui uma questão interessante para você não ter nenhuma surpresa na prova. Aí diz assim: estima-se que os distúrbios do ciclo da ureia ocorram em 30 mil nascidos vivos. Todos são herdados como traços autossômicos recessivos, à exceção da deficiência da ornitina transcarbamilase, a OTC, tá? Então, lembrando que o ciclo, né, da ureogênese, etc., tal, que ocorre no fígado, ele tem como principal prerrogativa a conversão, tá, da amônia, que ela é derivada, então, muitas vezes de radicais livres que sobram da digestão proteica, e essa amônia não pode ficar muito alta no seu sangue, né? Ela tem que ser, porque ela é altamente tóxica, ela tem que ser revertida em ureia, que é menos tóxica do que a amônia, porém também é tóxica, para que seu rim consiga filtrar a ureia e a libere pela urina, tá? Então, a concentração de amônia que nós liberamos pela urina é muito baixa. Então, o nosso rim ele não é habituado a filtrar amônia, e sim ureia. Nós somos animais ureotélicos e não amonotélicos, até porque o nosso corpo não vive em contato direto com a água, como alguns animais aquáticos vivem, que excretam a amônia. Então, ele fala aqui sobre uma deficiência aqui genética, a OTC, que é herdada por um traço ligado ao cromossomo X. As famílias dos pacientes com distúrbios desse ciclo devem receber aconselhamento genético. Quase sempre o quadro clínico se apresenta durante o período neonatal por uma deterioração neurológica rapidamente progressiva que começa após um período de 1 a 2 dias de anormalidade aparente. À medida que os níveis de amônia aumentam, os pacientes afetados desenvolvem recusa alimentar, anorexia, alterações do comportamento, irritabilidade, vômitos, letargia. Letargia é quando você fica aquela sensação, né, de sono, moleza, né, fica meio doidão. Ataxia, tá? Também sintoma de prostração, convulsões, coma, pode levar o indivíduo ao coma, edema cerebral e facilmente colapso circulatório. Só lembrando vocês, quando você tem uma deficiência dessa magnitude, essa deficiência também pode ser provocada por um problema hepático grave, que eu já mencionei para vocês na aula passada, que é o problema hepático relacionado, tá, à cirrose. Então, quando você tem um tipo de cirrose,
como o teu fígado ele não trabalha efetivamente no ciclo da ornitina, no processo da ureogênese, o que acontece? Não se esqueçam disso, fica muito acumulado, acumula muito amônia no sangue, e essa amônia no sangue interfere no seu metabolismo cerebral. Então, um indivíduo, por exemplo, com cirrose, durante um tempo, ele começa a ter aqueles delírios, tá? Aí, do nada, ele tem aqueles delírios, ele começa a ter umas lembranças, etc, tal, tá interferindo na cabeça. Ele fica meio passado, meio doidão mesmo, até que o nível de amônia consiga diminuir no sangue, até porque se você permanecer com o nível de amônia durante muito tempo alto, você vem a óbito também, tem esse detalhe, que acontece muitas vezes com pessoas que têm comprometimento hepático grave também, não só com relação a essa doença aqui, ó, na deficiência da OTC, da ornitina aqui, transcarbaminase, vocês vão ver falar muito disso no primeiro ano da medicina. Aí, ó, edema cerebral e finalmente colapso circulatório, atinge o coração também. As formas menos severas podem apresentar-se em qualquer idade, até mesmo na fase adulta, com sintomas intermitentes de, ó, não esqueçam essa palavrinha aqui, ó, para a prova de vocês. Tudo aquilo que eu estou fazendo, a contextualização dessa questão, para te levar a uma situação provável, tá? Uma situação provável de prova. Olha a palavrinha, ó. Hiperamonia. Ou seja, o que é hiperamonia? Excesso de amônia no sangue. Ah, então você está com excesso de amônia, então, né? Porque o ciclo da ornitina, ele está com um distúrbio genético aqui que está, desencadeando um excesso de amônia, e esse excesso de amônia que o ciclo da ornitina faz com facilidade é remover o excesso de amônia, porque ela é convertida em ureia, tá? Ele não tá acontecendo efetivamente. Então, a pessoa tem essa deterioração neurológica que você está vendo aqui. Aí diz assim, ó, transtornos do comportamento ou disfunção neurológica. Aí ele vai perguntar para você assim, ó, o acúmulo de ureia no sangue que leva, tá, a hiperamonia, essa questão aqui é uma questão medíocre, a longo prazo interfere diretamente aonde aqui, ó. Então, o acúmulo de ureia no sangue, isso aqui é uma questão aqui até de interpretação, tá? Que leva essa questão, vai interferir onde? No fígado, no pâncreas, nos rins, no coração? Não, vai interferir aqui, ó, no encéfalo, tá? A própria questão respondeu. É uma questão aqui, embora foi uma questão da Unifenas modificada, tá? Só que na questão da Unifenas original, a parte terminal aqui, eu falava assim, ó, esse ciclo importante acima, ele ocorre aonde? Aí era no fígado, o ciclo, né? Que foi comprometido. O ciclo da ornitina ocorre no fígado. Aí tem muita gente que acha que o ciclo da ornitina acontece nos rins. Tem nada a ver. Os rins, ele filtra a ureia. Agora, o ciclo da ornitina ocorre no fígado. Só que essa questão aqui, como eu mexi nela, ele diz assim, o acúmulo de ureia no sangue a longo prazo interfere no acúmulo de amônia, e esse acúmulo de amônia interfere diretamente no metabolismo encefálico, tá? Vai repercutir diretamente no encéfalo, vai repercutir diretamente na região do cérebro, beleza? Então, não se esqueçam disso, e não esqueçam dessa expressão aqui, ó, hiperamonemia, tá? Excesso de amônia no sangue. Não esqueçam dessa expressão. Mas não dá para errar, né? É a típica questão, assim, medíocre, tá? Que você acerta facilmente. Aliás, ontem, na listagem da Unifenas lá, o nosso ilustre Xavier e nossa ilustre Maria Elisa entraram pelo Enem, né? Entraram pelo Enem. Nossa, super novidade, né? Então, mas tem um aspecto que eles vão abordar muito com detalhe, né? É o Enem treineiro, né? Para entrar, assim, de primeira aqui, ele fez mais ou menos tipo a Júlia Valim, né? Para entrar de primeira na Unifenas com a nota do Enem, tem um conhecido meu, inclusive, lá, que
professor da Unifal, até eu estava procurando o nome dele ontem lá, ele tinha nota boa de Enem, viu? O cara tinha nota de Enem desde de 2009, tinha nota boa de Enem, e não estava na lista, não. É que no treineiro do Xavier, no Xavier, vou te falar, é uma megamente mesmo, né? E a Maria Lima, Qual que foi a nota do Xavier? eu não sei a nota dele. 750. Quanto? Quanto? 750. Ah, não tem Uai. base. Xavier tirou Aí entra 750 com mesmo. um treineiro, velho. E tirou Pois é, 700. o primeiro lugar tirou 770, que lá aparece a soma, o primeiro lugar. Ah, lá Com parece. Eu 20 não pontos ouvi não entrou som. na Unipal. Pois é, não, então, mas ele não deve ter entrado na Unifal por detalhe, né? Porque não tem base, pô. Não tem base. Pois é, mas esse tipo de pessoa não vai fazer Unifenas. Vai esperar o Enem Não, passar em federal. o Xavier, meu cara, ele é o marketing da escola, tipo assim, entendeu? Ele, a Maria Elisa, eu acho que foi. Eles devem ter colocado lá mais por marketing da escola, porque Claro. você vai falar assim, ó, um aluno treineiro, é igual a Júlia Valim também fez no meio do ano, né? Um aluno que é treineiro. A Júlia Valim não passou agora no Enem? Ó, eu não sei se a Júlia passou, a Júlia já passou, a Júlia já está lá em Passos, passou em Passos, né? Júlia, não sei se ela vai fazer Passos mesmo, mas Não passei dessa vez. mas A você passou, Júlia ali. mas a Júlia passou em Passos, né? Né, Júlia? Você vem em Passos mesmo, né, Vai Vai ter Júlia? o fazer vestibular passos. ainda, Zé, desse ano. Hum? Vai ter o vestibular lá esse ano ainda. Não, mas vai passar lá tranquilamente, Ai, lá, se Deus quiser. lá não tem jeito de não Então, eu passar. vou fazer passos também. Mas aqui você não ficou, como é que ficou a tua colocação aqui? Ficou muito longe, mais próximo do... Fiquei em 120, Zé. Acho que não dá, não. Não, vamos esperar, né? Vai rodar muito, Zé? Mas então, é muito relativo, porque a prova do Enem é diferente, né? Agora eles fizeram só pelo Enem, porque Enem você não sabe, que tem muita gente, você não sabe a faixa etária, pô. Vai Porque, superlotar as vagas, isso sim. então, porque tem muita gente assim que, se fosse pela prova convencional, dificilmente passa, né? Então, eles passam assim com notas do Enem antigas, o cara tem 10 anos para ele de notas de prova. Então, o pessoal mais velho vai ser turmas atípicas, essa que começou e Mas essa não vai agora. rodar 40 vagas, por exemplo. Então, isso que eu estou falando, né? Já é mais difícil rodar, né? O Enem. Porque eu acho que quem coloca, assim, já coloca quem tem que ficar. Mas não é impossível, não. José, você tem que ajudar a gente, que agora são só 40 vagas para a prova, cara. Eu sei disso. É Então, complicado. fudeu, velho, real. Lotar, a nota de corte vai ser 27 questões, eu já tô até vendo. Não, eu acho que até mais, viu? Dependendo aí, vai ser até mais, porque 40 vagas não vai passar ninguém. a proporção do candidato por vaga fica mais apertada. Eu estimava uma nota de corte de 28 a 31, porque aí você diminui, né? O quadro aí das pessoas que vão fazer Zé, a mas prova. você vai me desculpar. 31 na Unifenas, eu vi pouca gente fazendo. Não, mas com 40 vagas só, viu? Então, Independente de 40 vamos ver. vagas ou não. Não tem 40 pessoas no vestibular que faz 32. Exatamente. 40 pessoas tirando 31, nem. Nossa, Não tira nem fudendo. o 40 deve acertar uns 26, 25. Mas o comentário dessa vez, que vocês vão achar também, isso é o comentário dos professores que fazem a prova, né? Bom, pelo menos que eu ouvi, né, lá no início do ano, quando entregamos a prova lá para o João Batista, foi em março, quando nós entregamos essa prova para o João Batista, nós estávamos no tempo presencial ainda, na sala do professor, no intervalo, etc. Tal, aí o professor João estava conversando sobre a prova, né? E pelo menos quem estava ali, boa parte, foi um dia, acho que estava eu, o Leacinho, o Eric, quem mais que estava ali, gente? Eu, Leacinho, o Eric, a Cobrinha, eu acho que estava também, ou não, Cobrinha não, não lembro. Aí o professor João, falando sobre a questão de grau de dificuldade, pelo menos que estavam presentes lá, isso é até uma informação boa para vocês, para acalmar um pouco o coração. Agora, não sei falar para vocês se falaram isso aí da boca para fora, né? Foi um questionamento do professor João com relação ao nível de dificuldade que havia sido a prova anterior do ano passado, de dezembro, aqui de Alfenas. Aí foi meio que uníssono, né? Todos concordaram que essa prova, aqueles que fizeram a prova, concordaram que essa prova era uma prova mais fácil que a última prova de dezembro do ano passado. Essa prova que vocês teriam feito aí no meio do ano. Então, eu acho que isso é um bom sinal. Eu acho que vocês vão fazer uma prova mais fácil. Então, só isso aí, eu acho que
vai ajudar bastante vocês, tá? Eu não Nessa... tô com esperança nenhuma de passar, porque 32 questões eu não faço. Nem umas 30 eu acho que eu faço, é muita questão. Mas mas 32 aí para Eu já garantir aceitei mesmo, também. fechar, né? E fazer uma boa redação. Mas Ô, vamos pensar em Júlia 28 Valim, questões. você fez quantas Eu? questões pra você entrar? Oi? Não, Você a fez Júlia quantas fez pelo Enem, né? Foi pelo questões? Enem. Não teve prova Ah, de você foi grammar pelo dela. Enem? Ela fez pelo Enem dela de treineira, ué. No meio do ano foi só Enem, ué. Mas você já passou também pela Unifenas, não passou? Tipo, fazendo prova? Já passou no Não. primeiro e no segundo. Ela Passei em passo só. Passo, Zé. O Zé é um mentiroso, tudo ele a fala. Gabi Nossa, Costa, Zé, tchau, vamos continuar essa aula. a Gabi Costa passou no segundo ano, só passou na Unifenas de BH. Não é mentira, não, é verdade mesmo. Passou o ano. verdade. Passou. Ô, Gabi, Oi. Saí sem querer. não é verdade que você passou ano passado? Aham. Passou no segundo ano, a Gabi. Porque Sério mesmo? Mas- Gabi. Não é de Alfenas, não. Ah, Mas de BH? Mas passou. Você, presta atenção. Você Oi. acha que vai rodar 55 vagas? Quem sabe? Agora você fala assim, vamos mudar a tua pergunta? É possível rodar 55 vagas? Claro que é, porque é muito doido esse negócio da Unifenas. É muito que eu Você doido. ficou em qual lugar, Gabi? Ó, 95. Aí eu tava meio desesperançosa. Mas as meninas falaram que acha que roda. pode rodar sim, Uai, tá louco, mas perfeitamente. você tá na frente demais, ué. Se não Ó, chegar ó, no você, não chega em ninguém, ué. presta atenção, quem tá lá até 120, assim, ó, tá? Tem chance sim. Tem chance sim. Porque prova da Unifenas, tanto ela pode travar muito, como ela pode rodar muito. Agora, no final do ano, normalmente ela roda mais do que no meio do ano. Isso é uma tendência. Porque tem os alunos de terceiro ano que passam em outras faculdades também, etc. Tal, aí faz a opção. Então, a chance hoje, com o número de faculdade de medicina que nós temos, a chance de passar é muito maior. Tem nem que ver. Isso aí, Com 700, eles têm que fazer uma federal. Dá licença do meu lugarzinho. não, eu acho que a chance de passar, ou às vezes também, não é só questão de federal, não. Muitos vestibulares serão pelo Enem mesmo, e às vezes vai passar mais próximo de casa também, tá? Então tem isso também. Então você olha, um fato que vocês têm que sempre olhar lá na lista de chamado da Unifenas, olha, presta atenção na cidade de onde as pessoas são ali. Se são cidades mais próximas, são cidades mais distantes, etc. Tem tal. pouca gente de Alfenas. Então, dá para você ter um foco se vai rodar mais ou menos. Umas 5 de Alfenas e 2 já não vão fazer. Então, que vai rodar, vai. Agora, o quanto vai, vamos aguardar. Mas que tem chance, tem. 95 está na briga, ué. Você tem que só dobrar, só. Para dobrar, isso aí é normal você dobrar, né? Ou você chegar ao dobro das vagas oferecidas. Eu ia chorar de tristeza. Mas aí nem tava tão ruim assim. Mas acho que não vai rodar. Porque só tem 40 vagas, vai rodar tudo isso? Mas vamos aguardar que pode sim, porque quando tem 80... Gabi, no meio do ano, tinha 80 vagas só e rodou até 200 e tanto. Exatamente. Acho que roda Rodou assim. 3 vezes mais. E agora, Eu também acho que se quer você entra, Gabi. para chegar no 160 no meio do ano é fácil. Para chegar no 80 agora vai ser fácil também. O 80 está próximo do 95. Vamos lá, então. Sobre fotossíntese. Mas agora você tem que esquecer disso por enquanto e centrar nessa prova aí do dia 12. Porque aí você já passa nas duas já. Aí o que você está desesperado o ano inteiro, não sei o quê, a prova da Unifenas, aí você tá passando duplamente. Hoje sai o resultado da PUC. Imagina o tanto de Rivotril que eu não tô tomando. Para que tomar Rivotril? Rivotril você não pode ficar tomando, não. Você tem que tomar só o teu... E, meu filho, hoje de tarde eu vou lá pra casa da minha avó, que nem tem internet. Eu não vou nem ficar sabendo se eu passei ou não. Você fez Itajubá, Marcela? Eu fiz pra PUC Postos. Ah, tá. Itajubá não fiz, não. Itajubá é a medicina de Itajubá, a Universidade de Medicina. Aquela lá também era demais. Eu não fiz, não. Itajubá acho que voltou prova agora também, né? Não é mais... Eu fiz a prova. Você fez? Você vai passar no monte no fim, Gabi. Passei. Hã? Eu passei. Itajubá, você passou? Aham, mas eu não vou fazer, não. Itajubá é muito boa a faculdade.
mas eu quero a Unifenas, não tem como. Não, tudo Mas, bem. Gabi, Qualquer você lá, coisa. essa prova de Itajubá aí foi Enem também, não foi? Não, foi igual a PUC. Agora mudou. Itajubá mudou. Ah, e a É, de Passos, Júlia, vai ser presencial ou vai ser, Vai tipo, ser presencial. vamos que vamos? Então, vamos lá. Sobre fotossíntese. Vamos lá, então. Vamos ver o que está certo e o que está errado aqui. Ó. A liberação do oxigênio ocorre na matriz. É na matriz ou no tilacoide, hein, que ocorre a liberação de oxigênio? A liberação do oxigênio ocorre no fotossistema 2, durante o processo que nós chamamos de fotofosforilação acíclica, tá? Ou fotólise de Hill. Então, a água é quebrada e o oxigênio é liberado. Então, a liberação do oxigênio ocorre nos tilacoides, não ocorre na matriz ou estroma do cloroplasto. Matriz ou estroma do cloroplasto, eu quero ver vocês errar isso aqui na prova de vocês. Matriz ou estroma do cloroplasto ocorre a fase enzimática, que não é catalisada pela luz e sim por enzimas. No tilacoide ocorre a fase clara, tá? Essa sim depende da luz, aí tudo bem. E essa sim está relacionada com a quebra da água, fotólise da água, na presença de luz, fotólise de Hill, também conhecido, e a liberação do oxigênio, tá? Ou grano, né, Zé? Oi? É, no tilacoide ou no grano, não é? Aí o conjunto de disquinhos dos tilacoides chamam granum, né? Tá. Um disquinho sobre o outro. Aí, durante o fotossistema 1, ocorre liberação do oxigênio? Não. Então, aqui está errado, ó. Matriz ou estroma. Aqui, então, é tilacoide, granum ou grana, que é o plural de grânum, né? E aqui, ó, não a liberação do oxigênio tem nada a ver com o fotossistema 1, com a fotofosforilação cíclica. E sim tem a ver com o fotossistema 2 ou fotofosforilação acíclica. Ó, pela ação conjunta do NADPH2 e do ATP. A liberação do oxigênio, ela ocorre após a quebra da água e formação do NADPH2, tá? E o ATP é formado ao longo, quando os elétrons passam entre os transportadores, tá? Citocromo, plastoquinona, né? Aí você tem a formação de ATP, que a gente chama de síntese de ATP, ou fotofosforilação. Mas não é pela ação conjunta que ocorre a liberação do oxigênio, tá? A água quebra, libera H+, libera hidroxila. A hidroxila vai liberar o oxigênio e o H+, provoca a redução do NADP a NADPH2. Então, aqui também está errado, ó. Ação conjunta. Aqui está tudo errado, né? Que está fácil você acertar. Pode falar. A liberação do oxigênio ocorre no fotossistema 2, tipo, no acíclico. Fotossistema 2, durante a fotólise de Hill. Tá, então, acíclico. Obrigada. No acíclico, exatamente. Fotossistema 2, durante a fotólise de Hill. Aí vamos lá para o segundo aqui, ó. A redução do NADP a NADPH2 ocorre durante a fase enzimática. Então, vamos lá. Fase enzimática é a fase que ocorre na matriz ou estroma do cloroplasto. A redução do NADP a NADPH2 ocorre no fotossistema 2, que eu acabei de falar para vocês durante a fotólise de Hill, na fase clara, ou na fase que ocorre a absorção de luz pelas clorofilas. Então, ocorre no fotossistema 2 ou na fotofosforilação acíclica. Então, ó, tem nada a ver com fase enzimática, que ocorre durante a fase fotoquímica, ou também conhecida como fase clara. Aí ele coloca assim, sob a ação da ATPase, que tem um pouco de ação da ATPase, nuclease não tem nada a ver, tá? E tem a ver com a fotólise de Hill, tá? Tá certo, fotólise de Hill, mas aqui então, ó, teria que tirar fase enzimática, colocar aqui fase fotoquímica ou fase clara e eliminar essas nucleases aqui que não tem nada a ver com o processo, ó. Aí você estaria aqui acertando essa questão, tá? Portanto, a 2 também tem erro. Aí diz assim, ó, a excitação luminosa estimula os fotossistemas 1 e 2 no processo de redução do dióxido de carbono em glicose no interior dos tilacoides. Redução do CO2, tá?
está relacionado ao ciclo de Calvin denso, não tem nada a ver com a fase clara, não tem nada a ver com luz, tem a ver com enzimas presentes na matriz mitocondrial. E essas enzimas, elas são provenientes da intensa atividade proteica dessa região repleta de retículo endoplasmático, tá? Rugoso, onde você vai ter ali os ribossomos nas paredes internas que atuam na síntese dessas proteínas que têm ação enzimática. Então, falou de dióxido de carbono, nós estamos falando da fase escura da fotossíntese. Nada a ver com fase clara, tá? Redução do CO2 em glicose, fase escura na matriz ou estroma do cloroplasto. Nada a ver com os tilacoides que estão presentes na fase clara e, por consequência, eles são, né, os locais de ocorrência dos fotossistemas 1 e 2, os tilacoides, tá? Então, aqui está totalmente descabido essa afirmação. A fotossíntese é a síntese de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas que utiliza a energia luminosa. Tá certo isso? Então, toma cuidado aqui, ó. Para eu ter a fotossíntese, eu estou tendo aqui, ó, substâncias inorgânicas. Quem são essas substâncias inorgânicas? CO2 e água, tá? Esse CO2 e água, que são substâncias inorgânicas, eles vão formar, então, substâncias orgânicas. Quais são essas substâncias orgânicas? Os carboidratos, a glicose, a frutose, tá? Os açúcares. Então, são substâncias orgânicas formadas por rede de átomos de carbono. Tá certo? Tá. A partir de qual energia? Energia luminosa. Tá certo? Tá. Então, na primeira etapa da fotossíntese, na etapa fotoquímica, eu tenho a plena utilização da energia luminosa. Aí, vamos lá. Podendo ocorrer no interior de seres muito simples, como as cianobactérias. E aí? Cianobactérias, elas não têm cloroplasto, porque são seres lá do reino Monera, do domínio bactéria, eles não têm cloroplasto, tá? Porque eles ainda são portadores de células procarióticas ou células procariontes, tá? Células bastante primitivas que não têm ainda um núcleo definido, não tem componente citoplasmático, tá? Exceto o DNA e exceto os ribossomos dispersos no citoplasma. Agora, a questão aqui para você avaliar é o seguinte: se a fotossíntese também pode acontecer em seres muito simples, que não são algas e não são nem vegetais, ela pode acontecer em seres que não têm cloroplasto, como as cianobactérias. Pode ou não pode? Pode ou não pode acontecer? E aí? Pode. Porque tem um pigmento ali, né? Que é a bacterioclorofila. O pigmento presente nas cianobactérias é capaz de absorver energia luminosa e convertê-la em energia química. Beleza? Então, esse pigmento é capaz. Então, Zé, que legal. Então, essa aqui tá certa, né? Ah, eu não vi nada de errado. Oi? Pode falar. Como que chama? Bacterioclorofila, tá? Que é o pigmento. É a bacterioclorofila. Agora, então, a 4, por enquanto, que nós achamos aqui em perfeita sintonia apenas a 4. Agora, vamos olhar aqui a 5. A 5 vai dizer assim, ó. A fase fotoquímica, então, fase fotoluz, fotoquímica é a fase clara da fotossíntese. Então, a fase fotoquímica da fotossíntese apresenta alguns eventos característicos. Vamos ver aqui quais seriam esses eventos característicos. Primeiro evento, absorção de luz pelas clorofilas, tá? Então, vamos lá. Então, na fase fotoquímica, você tem absorção de luz pelas clorofilas? Tem. Vamos lá, o segundo evento. Você tem síntese de ATP, que é a fotofosforilação? Também tem. Você tem fotólise da água ou fotólise de rio no fotossistema 2, na fotofosforilação acíclica? Também tem. Você tem redução do NADP a NADPH2? Também tem. Você tem o final aqui, ó, na fotólise de rio, também proveniente da fotólise de rio, você tem a produção de um agente redutor e de um composto energético que também participa da fase enzimática, que é o NADPH2. E você tem liberação de oxigênio?
Também tem. Então, aqui está tudo bonitinho, tudo certinho. Então, olha, nós vimos aqui, é a 4, né? E a 5 são verdadeiras. Então, nós temos aqui, ó, duas alternativas ou duas afirmações são verdadeiras. Correto, tá? Eu tenho duas afirmações verdadeiras. Eu marcaria aqui letra B de bola. Simples assim. Agora, quais são as afirmações? 4 e 5. Mas você não poderia esquecer. Questão bastante interessante para vocês aqui que envolvem... Oi, pode falar. Como é que tá de fotossíntese na prova? Porque é muito chato fotossíntese. Tranquilo, tranquilo. Tem certeza? Certeza, tranquilo. Você guardando aí o princípio regulador, que são os fatores que ocorrem na fase clara, os fatores que ocorrem na fase escura, e a interação entre a fase clara com a fase escura, a dependência do que é produzido numa e do que é produzido na outra, já é basicamente o suficiente, tá? Então, acho assim que não vai ser a questão assim, tipo, assim, que vocês vão ter uma predisposição maior de errar essa questão, tá? Não vai ser essa questão de fotossíntese que vai trazer um insucesso de vocês. Por falar nisso, hoje à tarde vocês têm aula hoje normal? Eu tenho aula particular às 4. Não, mas antes disso, lá, não tem aula hoje, Não. não tem aula marcada hoje à tarde, não, né? Não, você podia dar aula pra gente. Não, então não, estou querendo transferir a aula de amanhã para hoje à tarde. Vamos ver, 2 aulas hoje. Eu tinha aula à tarde? Não, de quinta, não, na verdade, vocês quase não têm aula à tarde, né? Nesse horário do cursinho aí, vocês praticamente não têm aula à tarde. Não tem aula à tarde, porque foi, tipo, depois da quarentena, aqueles negócios da lá, pandemia, foi muita aula. Aí vocês ficaram só com o período da manhã, praticamente, né? Aí um ou outro. Só tem aula do Júlio. Exatamente, por causa do horário dele, que tem horário no terceiro, aí tem que pôr o horário dele à tarde. Vamos ver se a gente consegue hoje, se for para vocês entrarem aí, lá por volta da 1h15, dá para entrar ou não? Até que horas? São 2 aulas, né? Aí até mais ou menos 15 para as 3, mais ou menos. Né? 15. Eu também tenho coisa 4 horas, aula. Não, no caso a gente vai terminar antes das 3. Tem alguém? Pode ser. Dá, né? Pode ser antes das 3 eu também consigo. Porque 4 horas eu tenho inglês. Não, aí 4 horas não. Então aí vamos começar lá, 1h15. Então hoje. Faz só até as 3, Oi? Faz só até as 3, porque é muitas horas de aula, tá doido. Não, então. Não, até lá para as 15 para as 3, no máximo. 2 aulas. Tá bom, tá. Vai dar certo. São 2 aulas. Então, assim, vamos começar hoje, que aí amanhã vocês não têm. Porque amanhã, na verdade, era para ter uma aula só. A gente dá 2 aulas hoje. Amanhã vocês ficam sem aula amanhã. Amanhã vocês ficam livres. Aí vocês têm só as aulas iniciais. Aí no terceiro horário, que seria comigo, a gente antecipa para hoje na forma de 2 aulas, tá? Amanhã tem 2 do Eric, sim. Aí vocês vão ter só 2 do Eric amanhã. Então vamos lá. Analise as afirmações abaixo e marque, porque amanhã eu vou ter que aplicar uma prova de NO. Eu achei que não tinha nada, mas eu tenho uma NO amanhã ainda no 9º ano. Em 9º ano, quando você vai aplicar a prova assim, de NO, que já tem alguns que já estão de final comigo, então é complicado, você tem que ficar vendo o aluno, eles têm muita dúvida na hora e fica perguntando, entende? Aí atrapalha. Então vamos lá, ó. Aí eles pedem para fazer a prova, Zé, você acredita? Eu sei, eu já tenho certeza, de manda questões para vocês. Né? Foto, eu fico tipo, eu não sei não, isso aí, física. Você dá física, né? Dou. Eu sou boa em exatas, nossa senhora, eles começam a me mandar foto, eu fico, gente, eu não sei fazer esses treinos. Eles ficam desesperados, e mesmo assim, mesmo prova online, essas coisas aí, tem uns lá que tá num nabo desgraçado, meu Deus. Aí vamos lá, uma matéria tão medíocre dessa, né? Eles têm física, química e biologia comigo, como é que pode a coisa dessa? Física e química é o negócio mais medíocre do mundo. Olha só, analise as afirmações abaixo e marque a correta. Presta atenção aqui para você não errar. Primeiro, neurohipófise libera o hormônio TSH. Está errado, né, pessoal? Isso aqui vocês sabem desde criancinha. Quem libera o hormônio tireotrófico, que estimula a tireoide a produzir o hormônio T3, T4 e a calcitonina, triiodotironina, tetraiodotironina e calcitonina, vocês viram comigo recentemente essa matéria aqui, sistema endócrino.
quem estimula a tireoide a liberar é a adenohipófise, né? Tem nada a ver com neurohipófise, produzido nos núcleos hipofisários, estimulando a tireoide a produzir o primeiro hormônio, que é o precursor, né? Que é a tiroglobulina, que é convertida na presença de iodo nos 3 hormônios, T3, T4, que é a tiroxina ou tetraiodotironina, e calcitonina, tá? Tá. Esses são hormônios fundamentais no metabolismo do ciclo menstrual. Tá tudo certo aqui, meu caro, ou meus caros. A única coisa que tá errado aqui, ó, é isso aqui, ó. Era para ser adenohipófise, tá? Agora, a grande pergunta que fica no ar é aquela que vocês me dizem assim, Zé, e essa prova? Vai ter muito erro numa questão que está errada, ou você vai ter, às vezes, uma palavrinha só, eu aprendi de cor, quando você canta, Deus é amor, lá, 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 que é as musiquinhas que cantam lá na igreja para criança. Então, olha só, vai ter um errinho bobo, ou você vai ter aqui várias situações, vários sintomas de erros aqui numa questão. Bom, eu diria para você assim, a dica é, aguarde dia 12 que você vai ler a questão, você vai ficar sabendo. Mas aqui, ó, essa... Então isso não é dica, isso é só pavor. Não, é só para estimular, aguçar o sentimento de você. A Marcela é aquela, você vai passar hoje lá na PUC, nem aparece nem nas aulas, mas vai sumir virtualmente. Vai ficar comemorando até o dia 12. Se eu conheço bem a Marcela... É isso mesmo. Tanto aí, que eu tô nervosa, vou jogar esse Rivotril fora se eu passar hoje. Subiu. Não, mas você não deve, não. Você tem que continuar teu tratamento, viu, minha cara? Você tem que continuar. Tô zoando. Vamos lá. Mas eu acho que eu não passo hoje não, Zé, de verdade. Vamos esperar para ver, Marcelo. Tem esse negócio. Esperar para ver. Não pode contar a vitória antes. Não adianta nada que achar, tem que ver o resultado ali, ó. Fiquei em tanto, lá são 40. Eu é que não vou ver esse resultado. Lá são 60 vagas, a PUC, como é que é? PUC, PUC. Quantas vagas mesmo? Acho que é 38. É só 38? É. Puxadinho. Então vai. É puxadaço. 38 vagas aí, é meio puxado. Em condições de alta concentração salina no plasma sanguíneo, os rins liberam o hormônio renina. Será que está certo isso, hein? Aquilo que nós estávamos falando do mecanismo renina-angiotensina, que é extremamente importante para vocês não podem errar. Em condições de alta concentração salina no sangue, os rins liberam a renina, é a renina mesmo, hein? Lembra que eu falei no início da aula? Renina pelos rins, angiotensinogênio pelo fígado, tá? O qual quebra o angiotensinogênio hepático em angiotensina. Aqui nós temos os 2 tipos de angiotensina, 1 e 2. Nem vou falar que isso aqui é importante demais para vocês, porque seria pleonasmo da minha parte. Seria redundância e pleonasmo, tá? Então, até aqui tudo bem, tudo bonitinho, né? Nessa situação, a medula renal libera a aldosterona, que atua na reabsorção salina na alça nefrética. E aí? Tá certo? Então, aquilo que nós falamos agora há pouco, ó, é a angiotensina que estimula, tá, as suprarrenais a liberar o hormônio aldosterona? Né? Isso você já sabe, você já guardou. Só que eu cansei de falar que a região, ó, não é da medula, é na região do córtex. Isso, é o córtex da renal. Tá vendo? É de uma maldade impressionante. Ó, é o córtex da renal que libera a aldosterona, que atua, assim, na reabsorção salina na parte ascendente da alça nefrética. Ou, simplesmente, também não vai alterar se colocar aqui alça nefrética. Aí, presta atenção. Favorecendo a reabsorção de água na parte ascendente, a água é reabsorvida na parte ascendente? Ou são só os sais que são reabsorvidos? A água é reabsorvida? Não. Não. É impermeável à água, não é? Então, uma água remanescente, ela fica lá para o tubo distal, que aí sim você tem a reabsorção facultativa. Então, ó, não favorece a reabsorção de água, não. Porque a membrana interna da alça nefrética ascendente é impermeável à reabsorção de água. Oi, quem falou aí? Aldosterona, quem produz é as suprarrenais? As suprarrenais na região do córtex, né? Do córtex, medula, né?
Está errado aqui o medulo, o córtex das suprarrenais. Então, ó, favorecendo a reabsorção de água, está errado também. Na sua parte ascendente, não. Estimulando o PNA, o peptídeo natriurético atrial, a diminuir a pressão sanguínea. O PNA, basicamente, majoritariamente, ele atua em qual área renal? Qual área que ele atua? Túbulo proximal? O PNA pode atuar um pouquinho, mas a principal área que ele atua, glomérulo, tá? E no glomérolo de Malpighi ou glomérolo renal, você tem arteríola aferente e arteríola o quê? Eferente. Então, quando o sangue ele entra e está cheio ali, o glomérulo vai se enchendo, para ele promover um enchimento de sangue dentro do glomérulo, ele promove o fechamento ou a vasoconstrição, né? Não fica fechado, mas diminui o calibre da arteríola aferente e aumenta o calibre, ele diminui o calibre da arteríola eferente, a de saída, e aumenta o calibre da arteríola aferente, que é a arteríola de chegada do sangue para ser filtrado. Então, ele dilata a aferente e contrai a eferente. Então, ele aprisiona maior volume de sangue dentro do glomérulo, favorecendo a filtração e a eficácia da filtração renal, tá? Então, ó, ele está relacionado à região do glomérulo, muito mais do glomérulo, tá? Aí aqui, pode diminuir a pressão sanguínea à medida que ele aumenta a eficácia? Pode, mas ele não tem nada a ver com a parte ascendente estimulando o PNA aqui. E outra coisa, o PNA é produzido onde mesmo? Qual que é o centro endócrino que produz o PNA? Átrio direito do coração? Isso, coração. Isso aí, o átrio direito do coração. Zé, e ele atua onde mesmo? Ele atua no corpúsculo renal, na região do glomérulo de Malpighi ou glomérulo, tá? Ah, no glomérulo. É, no glomérulo, na arteríola aferente e na arteríola eferente. Ele abre a arteríola aferente, dilata ela, para entrar mais sangue, e vai fechando aos poucos aí, até onde dá para fechar, vasoconstrói, né? Ele promove vasoconstrição da arteríola eferente, que é aquela que é tipo uma válvula de escape, né? O sangue que não foi filtrado no primeiro ciclo, ele escapa pela arteríola eferente. Então, aqui também está tudo erradinho, né? Aliás, aqui em cima, a primeira está errada, a segunda também. Ó, o mielencéfalo ou bulbo é considerado um centro fetal, pois controla a respiração, funções relacionadas ao sistema digestório, além de determinar alterações no batimento cardíaco. E aí? Isso aqui vocês viram aquela parte do sistema nervoso? E eu diria que aqui não é tão, né, tão significativo para vocês essa situação aqui proposta, quando ele fala do mielencéfalo e do bulbo, tá? Mas nós sabemos, então, isso aqui também, o sistema nervoso não vai cair na prova de vocês, nós sabemos que sim, tá? Que tanto o mielencéfalo quanto o bulbo, ele controla a respiração, está relacionado aqui com a digestão, com os movimentos peristálticos, etc., e também com a deglutição, com o vômito, né? Então, por isso está relacionado ao sistema digestório também, e alterações dos batimentos cardíacos, tá? Tanto que se você leva uma pancada nessa região da nuca aqui, ó, próximo ao bulbo, o indivíduo ele pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, ele atua no tronco cerebral aqui, na função vegetativa também, junto com o hipotálamo, tá? O tálamo e o hipotálamo. Também exerce influência em certos atos reflexos, como a deglutição, vômito, sucção e a tosse. Correto. Mas isso aqui você não tinha, assim, tem que saber tanto para essa prova, né? Então, tá certo aqui. Agora, aí ele diz assim, o metencéfalo ou cerebelo, que é a quarta vesícula mais desenvolvida que nós temos aqui, é encarregado na coordenação de funções motoras, como locomoção. Então, se fala em locomoção, está relacionado com a capacidade de equilíbrio postural e corporal, tá? O equilíbrio postural e corporal, o tônus muscular e o vigor muscular. Então, aqui também está certo, mas não é uma matéria específica da prova de vocês. Agora, isso aqui é uma matéria específica da prova de vocês. Toma cuidado, porque isso aqui faz parte do sistema excretor. Então, ele vai dizer para você assim, ó, a ureia excretada pelos mamíferos é menos tóxica do que a amônia.
Verdade ou mentira? Isso você tem que saber. Verdade? Verdade, os animais ureotélicos, né? Essa é a intenção, tá? É menos tóxico que a amônia, porque nós não temos água suficiente no corpo para, ou contato com a água do meio externo, para excretar amônia, como alguns animais aquáticos têm, tá? Principalmente invertebrados aquáticos. Então, isso aqui é uma verdade, é tóxica sim, mas é menos tóxica do que a amônia, tá? Requerendo, então ser menos tóxica, menor quantidade de água para ser eliminada. Aí nos favorece nesse sentido. Por isso, pode permanecer no organismo em maiores concentrações e por mais tempo. Exatamente, tá? Porque se é menos tóxica, ela pode permanecer por mais tempo sem provocar toxicidade das células, tá? A conversão da amônia em ureia no ciclo da ornitina acontece no fígado, perfeitamente plausível. Então, essa conversão ocorre exatamente no fígado. Aí ele diz para você assim, ó, assinale a alternativa correta, pois tanto nós tivemos erradas aqui, neurohipófise, e tivemos aqui errado aqui está tudo errado, quase tudo, né? Errado aqui embaixo. Então, 1 e 2 estão errados, aqui está certo, está certo, está certo. Duas alternativas erradas, 1 e 2. Ô Zé, Letra D. sistema endócrino, esses trem de TSH, é muito importante para a prova? Não, TSH não. TSH não para essa prova agora, não. Mas sistema endócrino é importante quando diz respeito ao sistema digestório, gastrina, enterogastrona, secretina ou pancreosinina, colecistoquinina no sistema digestório, essas enzimas, tá? E o Sistema sistema... digestório é importante, então? Como é que é? Sistema digestório é importante para a prova? Sistema digestório é importante. Então, quando envolve sistema endócrino no sistema digestório, quando envolve sistema endócrino, tá? No sistema renal, aí é extremamente importante. Agora, sistema endócrino, quando envolve simplesmente questões Não, tipo, relacionadas os a hormônios do neurohipófise, sistema né? renal eu até sei, agora os hormônios do digestório eu não sei, não. Tem que Não, tem saber. que saber. Gastrina, enterogastrona, tem que saber a colecistoquinina, pancreosinina e a secretina. Pelo menos esses. Pancreosinina e secretina é uma coisa. Mas tem fácil. Vamos lá, então. Isso aqui, Zé, tem que saber para a prova? Lógico que tem. Né? O reino plant e as suas variedades são de natureza extraordinária entre os seres vivos. Após minuciosa análise taxonômica e fisiológica, um estudante fez as seguintes ponderações na sua argumentação durante uma aula de biologia vegetal. Ele vai dizer assim, a cenoura, o nome da cenoura, quando eu coloco assim, viu, pessoal, você coloca nome científico na prova para cenoura, no caso aqui que eu tinha colocado nessa questão, que é a Daucus carota. No caso de vegetal, eu não vou colocar aqui nome errado, não. O erro não vai estar no nome científico, não, para ficar cegado, tá? Agora, se for uma questão sobre bacteriose, protozoose, aí sim eu posso colocar, tá? O agente etiológico, eu posso colocar um nome errado da doença. Por exemplo, coloquei lá, sei lá, gonorreia. Se eu coloquei gonorreia, tem que colocar entre parênteses, Neisseria, tá? Gonorreia. Ah, se eu coloquei Hanseníase, aí eu tenho que colocar lá Mycobacterium leprae, tá? Então, aí se eu mudar esse nome, aí você tem que saber as duas coisas. Mas nesse caso aqui, se eu coloquei dengue, você tem que saber... Se você colocar arenavírus. Se eu colocar arenavírus, aí você tem que saber que é a febre hemorrágica, né? Então, assim, isso você tem que saber, tá? Aí se eu colocar dentro de, sei lá, febre amarela, eu coloco arenavírus, tá errado, óbvio. Tá errado. Então, ó, a cenoura é uma importante reserva de beta-caroteno. Isso você sabe na prática. Então, beta-caroteno é precursor de uma das vitaminas que você tem que saber para a prova. Qual a vitamina você tem que saber para a prova que é rica em beta-caroteno? Também é bom para o olho, tá? Qual a vitamina? É bom lá para a retina, também conhecida como retinol, essa vitamina. Qual a vitamina? Vitamina A. Vitamina A. Ó, sendo um tubérculo rico em amiloplastos com gemas visíveis em todas as suas extensões. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui, embora você não tenha essa obrigatoriedade, só que cenoura
cenoura não tem gema, aqueles pontinhos que você vê, aqueles pontinhos pretos que você vê na batata inglesa. Toda vez que tem pontinhos pretos, que são as gemas, você tem uma extensão do caule e não uma extensão da raiz. Raiz não tem gema. Tá? Assim você determina se é caule ou se é raiz. Quando você observa cenoura, cenoura não tem gemas. Portanto, cenoura é uma extensão radicular, não é uma extensão caulinar, não é um tubérculo. Tubérculo é uma extensão caulinar, tá? Então, cenoura não é um tubérculo, e sim uma raiz. Mas isso para vocês, para essa prova especificamente, essa primeira afirmação aqui não é tão importante, tá? Ao contrário da batata doce não é a batata inglesa. Batata doce é aquela batata que você, se você come muito, faz academia, ela é bom para mobilidade gastrointestinal. Você solta mais pum também, tá? Isso aí é bom. Então, ó, a batata doce, ela não tem gema, não é uma raiz, aliás, ela é uma raiz tuberosa, sim, tá? Ela é uma raiz e não é um tubérculo, a batata doce, que é desprovida de gemas. Então, aqui, ó, isso aqui tá certo, tá? Agora, a cenoura não tem gemas e não é um tubérculo. Também a cenoura, como a batata inglesa, é uma raiz tuberosa apenas, tá? Então, o erro estaria aqui, falar que ela é um tubérculo. Mas agora isso aqui interessa já para vocês. Vamos lá. Raiz com gema e caule com gema? Raiz nunca parece gema, tá? Uhum. E tubérculo sempre aparece gema, porque é o caule, a extensão, é o crescimento do caule. A batata inglesa, na verdade, não é raiz, ela é uma extensão do caule, tá? Então, essa extensão do caule a gente chama de tubérculo, tá? Porque tem muitas gemas. Agora, a batata doce, não. Batata doce é uma raiz igual a cenoura. Então, vamos lá. Nas angiospermas, vamos lá agora. Aqui está errado, eu escrevi errado, né? Mas é sifonogamia, que apareceu errado a expressão aqui. Ó. Mas não é isso que é o erro, né? Nas angiospermas, a sifonogamia é um mecanismo imprescindível para a polinização por anemofilia. E aí? Tá certo ou não? Presta atenção. Polinização por anemofilia, anemófilos, do grego, significa vento. Filia, significa amigo do vento. Então, polinização por anemofilia é aquela polinização pelo vento. Aí eu vou... Tá certo. Tá certo. E aqui eu vou acrescentar um detalhe para vocês. Para qualquer tipo de polinização, tá? A sifonogamia é um mecanismo imprescindível para efetivar a polinização, que é a fecundação, tá? Então, a sifonogamia é a capacidade que, após a polinização, você vai ter, então, a condução dos núcleos espermáticos pelo microprótulo ou pelo tubo polínico, tá? Aí diz assim, ó, enquanto que a criptogamia é necessária nos casos de polinização por hidrofilia. Hidrofilia também é um tipo de polinização comum em algumas angiospermas aquáticas, como, por exemplo, a Vitória regia, já que tem aquelas folhonas sobre a água, etc. Tal. Então, o pólen ali, que é raro isso acontecer, mas o pólen ali, ele move-se através da água. Agora, esse processo, tá, de movimentação do pólen pela água depende da criptogamia? Tá certo ou tá errado? Tá errado? Tá errado, porque criptogamia é exclusiva de vegetais inferiores e não de angiospermas, tá? Não tem nada a ver com a angiospermas. Ó, então, ó, criptogamia aqui tá errado, tá? Tem nada a ver com angiosperma, tem a ver com briófitas e com o quê? Pteridófitas. Então, a 2 aqui já tá errado. 1 e 2 já estão errados, né? Vamos ver isso aqui, então. No processo evolutivo, acredita-se que algas multicelulares, isso aqui é evolução vegetal, uma daquelas aulas que eu falei para vocês, que era muito importante sobre evolução vegetal, porque aqui eu amarro no cladograma, né? Como é que evoluíram? Briófitas, pteridófitas, gimno e angiospermas. Então, a gente amarra tudo numa aula só. Então, vamos lá. No processo evolutivo... Oi. Qual que é a correção da 1? Aqui, ó, o erro é a 1.
A 1 está errado isso aqui, ó. Não é o tubérculo, é uma raiz tuberosa igual a batata inglesa. Então, se não é um tubérculo, ela não apresenta gemas, está tudo errado isso aqui, ó. Ah, tá, obrigada, é verdade. Daqui tudo aqui, ó, tá errado, ó. De tubérculo até as suas extensões. Aqui a correção seria, ó, sendo uma raiz tuberosa. Ponto. Tá? Agora o restante, tubérculo rico, até aqui tá errado. E o restante aqui embaixo, da batata inglesa, está certo. Aí diz assim, no processo evolutivo, acredita-se que algas multicelulares com gametófito dominante tenham originado as briófitas, tá certo isso? As algas originaram as briófitas, gametófito dominante? Tá certo. Então, nas briófitas, o gametófito prevalece sobre o esporófito, tá certo? E, posteriormente, as pteridófitas, tá certo isso? Não, tá errado. Não, tá errado. Por quê? Porque as pteridófitas são de outra vertente de algas. Então, você tem algas multicelulares com gametófito dominante que originam as briófitas, e você vai ter aqui, ó, algas multicelulares com esporófito dominante que originam as pteridófitas. Aí você tem as iso e as heterosporadas, tá? Então, ó, tá errado aqui, ó. Posteriormente, as pteridófitas. Tá errado. Porque as briófitas não são precursoras das pteridófitas. É uma outra vertente evolutiva de algas com esporófito dominante que vão originar as pteridófitas. Bom, assim, a vertente evolutiva as inclui como representante das antófitas. Esses vegetais aqui, briófitas e pteridófitas, produzem flores? Não. O único vegetal que produz flor são as angiospermas. Então, essa expressão aqui, ó, antófita, significa produtoras de flores. Então, o único vegetal na escala botânica evolutiva que produz flores de fato são as angiospermas, tá? Tem nada a ver com briófito e pteridófito. Briófito e pteridófito nem sequer produz semente, quanto mais flores, tá? É a vertente evolutiva que inclui representantes de antófitas e de algas multicelulares com esporófito dominante. Então, algas multicelulares com esporófito dominante, apenas as pteridófitas, e não as briófitas, que o gametófito é o dominante, tá? Então, aqui também a cor está errada. Oi? Antófitas é que produz semente? Produz flores. Espermatófitas que produz sementes, tá? Aí é a expressão que a gente usa. Quando a gente fala de espermatófitas ou espermáticas, ou espermátidas, tanto faz, espermátidas ou espermatófitas, tá? São vegetais que produzem sementes. Aí são gimnospermas e angiospermas. Agora, antófitas são vegetais com flores verdadeiras. Aí são exclusivamente as angiospermas, tá? Agora, vamos lá. As flores geralmente têm nectários. Então, nectários é aquele local da flor onde você vai ter ali a produção daquela solução açucarada, que é o néctar, que atrai tanto pássaros, quanto insetos, quanto mamíferos, né? Então, as flores geralmente têm nectários, estruturas que produzem o néctar, um líquido nutritivo que serve de alimento para insetos, pássaros e morcegos. Tá correto. Agora eu pergunto para vocês aqui, ó, que serve para as polinizações. Como é que chama a polinização por inseto mesmo? Ento? Isso. Entomofilia. Polinização pelo colibri, pelo beija-flor, né? São sinônimos. A polinização por pássaros, como é que ela chama mesmo, né? Ornitofilia. Não pode esquecer disso, hein? Uhum. E a polinização por morcegos, como é que ela chama mesmo? Quiroptofilia. Isso, vem lá de quiros, do morcego. Quiroptofilia. Tá certinho até aqui. Ao se alimentar, cuidado na prova da Unifenas aqui, por exemplo. Você vai trocar isso na prova, né? Eu tenho certeza. Não é questão de... trocar assim, ó. Insetos, pássaros e morcegos. Uma situação de plausibilidade. Não sei se vai estar assim, mas estou dizendo que eu costumo fazer, né? Aí eu coloco assim, ó, vírgula, respectivamente, entomofilia, quiroptrofilia e ornitofilia. Aí eu troquei a posição.
de Você sabe sim, Zé. Você que faz a prova, como é que você não sabe? Não sei. Ó, ao se alimentarem do néctar, eu já nem sei, essa prova é tão antiga que eu nem lembro o que eu coloquei. Lembra. Ao se alimentarem do Isso, lembra. néctar, esses animais acabam atuando como elementos polinizadores. Exatamente, aqui está tudo bonitinho, tudo certinho. Vamos lá então agora. Pássaro, ornitofilia? Oi? Pássaro? Ornitofilia. Ah, tá, obrigada. Diego Quiró. Ó, nas gimnospermas, vamos lá, semente nua, o tecido de reserva da semente é haploide. Tá certo isso? E conhecido como endosperma primário. Tá certo isso? Tá, né, pessoal? Ele é derivado do megaprótolo, não esqueçam disso, viu? Ilustríssimos. Ele não sofre fecundação como ocorre nas angiospermas. Como ele é derivado do megaprótolo, ele não sofre fecundação, então é um tecido haploide. Nossa, Zé, guardei isso já. Beleza. Você guardou sem problema, no problem. Ó, já nas angiospermas, esse tecido é triploide e chamado de endosperma o quê? Secundário, ou também conhecido como o quê? Albumen. Ele é triploide, ele é produto da fusão do segundo núcleo espermático, tá? Com os dois núcleos polares na região central. Nossa, Zé, que legal. Então a 4 e a 5 são verdadeiras. Legal mesmo. Vamos ver aqui. Letra D, né? 1, 2 e 3 são falsas. 4 e 5 são verdadeiras. Questãozinha fácil e medíocre. Esse tipo de questão aqui, ó, se cair desse estilo, não igual, óbvio, mas esse estilo de questão aqui é uma questão que fala para você assim, vai, neném, acerta, né? Isso aqui é mamão com açúcar, fácil de acertar. Vamos lá, então. Zé, qual que você acha que vai ser a mais difícil da tua prova? Nenhum. Tipo, que o pessoal mais vai cair, tipo, essa aqui é prova de erro. Nenhuma. Eu acho todas nenhuma as questões... como? Não, nenhuma vai ser mais difícil. Eu acho que vai ser todas fáceis. Então, é simples assim, entendeu? Para mim, eu acho que vai ser todas fáceis. Vocês vão achar todas fáceis. Eu acho que nenhuma questão vai ser uma questão assim, vai causar rebeldia. Nem de genética? Genética é medíocre. Para mim, genética é uma das matérias mais medíocres que você imaginar na tua vida. Como é que você vai errar matemática primeiro? Raciocínio lógico, impossível, tá? Então, de genética, se o problema de vocês fosse a genética na prova, eu sairia daqui rindo. E, aliás, tiveram a sorte dessa questão ainda de genética ser muito fácil também. Nada diferente, aliás, vamos fazer também questões de genética com você, mas nada diferente daquelas que já caíram. Pega um sobre 64 e vai, né, Zé? Falta sobre criatividade. Não, agora esse negócio de resposta aí não tem nada a ver. Isso aí de resposta aí você não sabe como é que eu vou dar na prova, se eu vou dar fração, se eu vou dar porcentagem na resposta, aí, surprise! Vamos lá. Ó, nossa senhora, viu? Tem. Fala. Pode falar. Eu perdi a última. É falso ou verdadeiro? Assim. A última? Aqui tá tudo bonitinho, ó, certinho, tá? A gimnosperma tecido haploide e as angiospermas tecido triploide, que é o endosperma secundário e primário. Zé, finaliza a aula já. Faltando só 8 minutos pro Eric entrar. Deixa eu tomar um café. Essa teoria aqui, não, eu vou continuar só para você perder essa última questão, que você vai tomar café. Que deu não vou perder, eu vou ficar. Você acha a Marcela tem que tomar café. Deixa eu só terminar isso aqui, Marcela, para a gente não ficar pelo menos 7 questões. Aí à tarde a gente faz outras coisas aí também. Ó, novas descobertas têm mostrado que um organismo multicelular não é meramente um conjunto de tecidos organizados. As células se comunicam sinalizando sobre o que está ocorrendo e quais eventos devem ser tomados. A comunicação entre as células que permite a ação integrada pode ser bem ilustrada, chamada resposta inflamatória. Toma cuidado com o sangue, porque nessa prova vai rolar muito sangue. Aí, ó, você queria saber dica, Marcelo? Já falei, é uma prova violenta. Ó, na região da ferida, os capilares sanguíneos, os tecidos lesionados, liberam bradicinas, vocês já estão careca de saber lá na aula sobre o sistema sanguíneo, que estimulam as células nervosas da proximidade a levar informação da lesão ao cérebro
que, através dessa informação, você sente dor. Mas isso aqui é fácil, tá? Mas isso aqui, assim, a parte de sistema nervoso aqui não é importante para a prova, mas a parte de elementos sanguíneos, sim. As bradicinas estimulam os mastócitos, os tecidos conjuntivos. Lembrando aqui, ó, que os tecidos conjuntivos aqui, nós vamos ter aqui os mastócitos, tá? Lesionados liberam um vasodilatador, histamina, guarde bem essa expressão, tá? É um vasodilatador, tá escrito aqui, né? Uma substância que causa dilatação dos capilares na região ferida, aumentando sua permeabilidade. Tá certo, Zé? Tá certo. Então, ó, os neutrófilos, aqueles que respondem corante neutro, junto com os macrófagos, que são os monócitos, que através da diapedese consegue atravessar, tá, o capilar sanguíneo e são convertidos em macrófagos, que são células que têm alta função fagocitária. Então diz assim, ó, chegam pelo sangue ao local do ferimento. Sim, verdade. Qual que é o processo, Zé, que eu tenho que saber o nome? Diapedese. É a transposição de elementos sanguíneos, como neutrófilos e como os monócitos, que são convertidos depois em macrófagos, tá? É o processo de transposição. Eles saem do sangue e chegam na região da garganta que está inflamada ali com placas bacterianas. Aí ele vai atuar sobre essas placas bacterianas. Então, aqui tudo bonitinho. Aqui é bom que você já pode estudar com esse referencial teórico. Os neutrófilos e os precursores dos macrófagos, ó, os monócitos, que são precursores dos macrófagos, conseguem se espremer passando entre as células epiteliais do capilar, da parede do capilar, e chegar aos tecidos. Aí, tá até aqui, ó. Isso, assim ocorre a diapedese, tá? Beleza. O pus que se forma em um ferimento infeccionado contém uma grande quantidade de neutrófilo, verdade, que passou, que morreram dando combate aos agentes infecciosos. Bonitinhos, tudo certinho. Agora vamos ver o quadro. Os macrófagos, além da sua atividade fagocitária, que é verdade, produzem interleucinas, substâncias que estimulam a multiplicação dos linfócitos, capazes de reconhecer os invasores e de combatê-los. Então, os macrófagos, eles levam parte da região infectada por um determinado antígeno para apresentar aos linfócitos, tá? Então, os linfócitos, ao reconhecer, ele começa a produzir, então, o que nós chamamos de interleucinas ou linfocinas. Então, de certa forma, ele é uma mola desencadeadora na produção de interleucina. Beleza. Aí diz assim, ó, os macrófagos apresentam pedaços de seus componentes principais, está aqui, ó, aos linfócitos T auxiliadores, CD8, tá certo isso aqui, ó? Tá errado, né? Linfócitos T são o CD4, é o linfócito T4, não CD8. CD8 é responsável pela imunidade celular. Então, é responsável pela destruição de células inteiras que estão infectadas, tá? Agora, o linfócito CD4 é aquele lá que é o general da divisão, que é atingido pelo HIV, aí o HIV pirateia o linfócito CD4 e passa a controlar a fabricação de vírus a partir do DNA da célula sadia, tá? Então, aqui está errado, ó, é CD4, que são capacitados na identificação de antígenos e destruição de células infectadas. Não, identificar antígenos, sim, só que eles não, o CD4, ele não realiza a destruição de células infectadas. Quem realiza a destruição de células infectadas é o CD8. Então, aqui, para ter componentes principais, por exemplo, os pedaços e tal, então, aqui, para estar correto, teria que ser CD4, tá? E aqui, ó, essa parte de destruição aqui, ó, de células infectadas, isso aqui é pelo CD8 e não pelo CD4. Então, 2 errinhos aqui, ó. E a última, os linfócitos CD8 estimulados liberam outro tipo de interleucina que estimula os linfócitos B e os linfócitos T citotóxicos CD4. Está invertido aqui, né?
Isso aqui, para ficar certo aqui, ó, é muito fácil, ó. São os linfócitos CD4 estimulados que liberam interleucina. Então, aqui é CD4, e os linfócitos aqui matadores, que são os citotóxicos, aqui é CD8, ó. Então, corrige para mim aqui, ó. Aqui seria CD4 e aqui seria CD8, seria uma pegadinha aqui, né? CD8, tá? Só corrigindo para ficar certo. Os linfócitos B passam a se multiplicar e a produzir anticorpos que atacam o invasor, tá? Nessa fase, os linfócitos B são convertidos ou são chamados de plasmócitos. Na verdade, são os plasmócitos, produto da diferenciação celular do linfócito B, que vai produzir os anticorpos. Então, essa parte de baixo aqui, ó, tá certo. Peraí, você queria colocar que os linfócitos T citotóxicos era CD8? Aqui é CD8 e aqui é CD4, ó. Só mudar aqui, ó. Aí estaria certo, ó. Tá vendo? Só detalhe. Mas o T não é CD4? Não, linfócito T4 é o CD4, né? Agora, linfócito T8 é CD8. Como ele não falou o tipo de T aqui, ó, ele está falando que o T citotóxico é o T8. Ah, Aí, tá. é o T8. Aí, se é o T8, são as células CD8. Então, aqui seria CD8, aqui seria CD4. Porque Então, é o citotóxico que mata, né? É, exatamente. Que é os matadores também. Ó, então, nessa questão, a alternativa 4 e a alternativa 5 estão equivocadas. As demais que nós vimos aqui em cima, todas estão corretas. Então, nós temos duas alternativas aqui, ó, falsas, que é a alternativa 4 e a alternativa 5. Então, apenas duas afirmações falsas. Letra D. Tá? Então, assim, facinho, tá? Tranquilo. Vocês vão entrar em outra aula agora, né? Acho que é o Eric. Vamos. Então, Eric. eu ir saindo aqui para não atrapalhar. Então, beleza. Então, combinado. Uma hora, pode ser 1 hora, né? 1h15. Não, você calma aí, que eu tenho que pelo menos almoçar. 1h15, né, meu querido? Por que almoçar? Você não tem que comer nada, não, pô. Tem que comer. Não tenho, não. Tem que jejum. só estudar Tem que mesmo. passar o dia de jejum estudando. Isso que é o normal. Isso que é o normal. 1h15, né? 1h15 que eu falei aquela hora, tá certo. 1h15 eu volto com vocês, a gente vai até 2:45. Aí eu dou 2 aulas também. Até 2:45 eu termino com vocês. Amanhã eu libero uma aula de vocês. Amanhã e hoje eu dou 2 aulas, tá? Então tá. Então, até daqui a pouco. Nós voltamos. Até. Tchau. Falou, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.